Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. E quer continuar como técnico da seleção brasileira, então ele vai convocar o que ele tem à disposição. Mas os dirigentes de futebol, Pascoal, eles precisam tomar vergonha na cara e não aceitar esse tipo de situação que acontece no futebol brasileiro. Não pode, mano. É Pascoal, data não FIFA, pode você escambar. tem que liberar. Mas é que tá, Pascoal. Não pode, Não mano. realize o campeonato, então, em datas FIFA. Então, você não cabe... pode ter... Isso Pascoal, é uma organização. Você não pode ter essa perda técnica do Campeonato Brasileiro para todos os times. Não só para quem tá brigando lá em cima, como para quem tá brigando lá embaixo. O Thales Magno é um cara que faz muita falta pro Vasco, cara. Assim como o Everton pode fazer. O Thales Magno, ou ele faz o gol ou ele dá o passe pro gol. E aí, como é que vai resolver? É isso que eu tô falando, Como Pascoal. é que resolvemos isso? Não pode haver esse prejuízo técnico no futebol brasileiro. Os times, eles dependem desses jogadores, cara. Tanto para quem tá lá em cima quanto para quem tá lá embaixo. O Flamengo, pela qualidade de elenco que ele tem, Paulo, ele pode talvez repor à altura jogadores que possam sair. Mas vão fazer falta os dois principais jogadores do mundo. Eu concordo com você. Por exemplo, o Scaloni está convocando a seleção da Argentina também para amistosos data FIFA. E o Flamengo, fora esses dois que ele perdeu, ele vai perder a Rascaeta. Não, ele perde outros jogadores. Provavelmente Berril para a seleção da Colômbia. Para, né, Pascoal? Só para dizer uma coisinha. O Scaloni é o técnico da Argentina. Ele foi mantido como treinador. Para, né, Pascoal? Mas lá para o campeonato. Sim, mas ele não convocou ninguém de Boca e River. Coerente. Não convocou ninguém de Boca e River. Tá certo. Não convocou ninguém. Para mim, na minha visão, o técnico da seleção brasileira dá de ombros para os clubes brasileiros. Exato. Ele diz assim, o problema de vocês é a CBF. O meu problema é convocar a seleção. O problema de vocês, clubes, resolvam com a CBF. Então, os clubes, quando forem assinar, não vão fazer isso, porque os caras entram na reunião do Conselho Arbitral, e tá aqui o Paulo Lima. Pires na mão, né? O Paulo Lima, que cobriu tantos conselhos, até mais do que eu, como repórter, nós somos contemporâneos da reportagem, a gente sabe como é que os caras entram. A primeira pergunta é a seguinte, doutor, quanto é que eu vou receber? É o Pires na mão. Doutor, quanto é que é a cota desse ano para nós lá conversar? É a cota quanto? Ou não é isso? É isso. Mas tem um documento, vocês têm que assinar um documento aqui dizendo que o campeonato está aprovado, nós acertamos depois. Quanto é que não temos que receber? Aí o cara vai daqui, entendeu? E assina sem ver. Eu não estou falando por ouvir dizer. Ou estou falando alguma coisa que eu tô... Totalmente verídico e concordo plenamente com o relator. É assim que assina liberação de campeonato no Brasil. Outra coisa, aí os caras fazem assim, doutor, nós temos que ter pelo menos uns jogos aí pra gente, sabe como é que é? Não dá pra jogar tudo em casa, porque tem o Flamengo, porque vai jogar com o Corinthians, porque vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Vasco, aí nós precisamos desses negócios, nós temos que vender um jogo pra cá, um jogo pra lá. Aí, então é o seguinte, 5 jogos só. Não pode, meu senhor! Mas 5 jogos, os 5 últimos jogos como mandante, vocês não podem vender, hein? Não pode, meu senhor! Ou nós partimos para ser organizados definitivamente, ou nós partimos para ter transparência definitivamente, e essa é uma missão do atual presidente da CBF. Ele pode fazer isso, por quê? Porque ele está chegando agora, acabou que está chegando agora. E acabou com o bom com ele, né? Acabou com o bom. Aí ele vai lá e chega e vai fazer o seguinte. O pai dele, eu conheci o presidente da CBF, com todo respeito a ele, claro, hoje ele é presidente da CBF, levado pelo pai para ver jogo do São Paulo e eu era repórter. O pai do Caboclo, o seu Carlos Caboclo, o pai dele, o cara é maravilhoso, sensacional. Eu bato palma de pé pro seu Carlos Caboclo, porque é um cara que eu tenho que fazer, sabe, todos os elogios a ele, porque é um cara maravilhoso. Sensacional. E o rapaz, o presidente da CBF, eu não o conheço agora, conheci garoto. Agora, sendo presidente da CBF, nunca conversei com ele nesse momento. Mas espero que ele tenha levado aquilo que o pai dele deixou para ele, porque é sensacional e maravilhoso. O pai dele era incrível. Então, esse negócio de 5 datas, 5 mandos para reverter. Gente, não pode. Não pode. Data FIFA, não pode ter jogo do Campeonato Brasileiro. Não pode. Mas o campeonato fica exprimido. Não é. Você resolva o seu problema. Encurte as datas dos estaduais. Modifique. Mas o ano que vem tem parada para a Copa América de novo. Problema. E o ano que vem não para nem na Copa América. O Campeonato Brasileiro vai seguir com os jogadores atuando pela Copa América, na minha visão. E aí, o que faz o técnico da seleção brasileira hoje? Vocês se resolvam aí com a CBF. O problema é de vocês. Vocês resolvam. O Flamengo pode perder 4 ou 5 jogadores.
Em 11 partidas, vai ficar sem o Renier. Em 11 partidas, o Vasco não vai ter... Bateu na madeira aqui. Se acontece qualquer problema com os 4, 2 do Grêmio, 2 do Flamengo, que estão nessa semifinal da Libertadores. Nada impede de um cara voltar à seleção com um desconforto muscular. Olha aí. Olha lá. Tem esses dois aí, ó. Rodrigo Caio e Gabigol não vão enfrentar o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Isso. Perfeito? O Renier deve ficar 10 rodadas sem atuar. Até 11, né? Junto com o Thales Magno. Junto com o Thales Magno, que são jogadores da Seleção Brasileira Sub-17, que farão o Mundial que será disputado aqui no Brasil. Perfeito? Gente. Vamos ouvir o Tite falando a respeito das convocações e como é que ele encaminhou essa situação. Vamos lá. Nas últimas horas foi muito interessante o torcedor discutindo seleção brasileira. Convoca ou não convoca os jogadores que atuam no Brasil de Flamengo e Grêmio? Como que você convive com isso? Até por causa de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Com isso, até por causa de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. O presidente Caboclo, na sua posse em abril, prometeu no calendário do ano que vem, quando a seleção jogar, não, né, Juninho? Não ter jogos do Campeonato Brasileiro. Como que o torcedor exerce esse tipo de cobrança em cima de você? Eu sinto isso, sim. Na minha resposta, eu quero ser ético e educado, eu não quero ser politicamente correto, não, porque politicamente correto, para mim, é pejorativo. E há uma diferença muito grande entre ser politicamente correto e ser justo, em ser educado. Há uma diferença muito grande. Eu quero ser ético e educado. Tinha torcedor do Flamengo que olhava para mim e o Gabriel jogando muito, porque eu acompanhei os 2 jogos em loco, a final da Copa do Brasil, assim como o jogo do Flamengo, decidindo o Flamengo e Santos, as 2 melhores equipes. Né? E uns olhavam para mim, na entrada do estádio, eu e o Juninho, eles falavam, pô, Gabigol, pô, o cara tá jogando muito, pô, e vai Bruno, e ó, o Rodrigo tá de volta, e aí, ó, Felipe, não sei, e aí vem uma série. Aí daqui a pouco eu tô assistindo o jogo lá em cima, o cara olha para mim e diz, Gabriel não, por esse sentimento. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, e quero de alguma forma premiar quem merece. O Gabriel merece, o Rodrigo Caio merece, assim como outros tantos, mas também tem uma situação de bom senso em relação às equipes todas. Matheus da mesma forma, Cebolinha da mesma forma. Nós seguramos quando era a final da Copa do Brasil, pela dimensão que tinha. Tu imagina convocar Santos, convocar Cebolinha, poder convocar um Bruno Guimarães, poder convocar Matheus numa situação... Em alguns momentos que for possível, sim, mas também há essa condição de bom senso, de ética, de educação que a gente procura. Não politicamente correto. Não tem nada que ele fala. Não politicamente correto, mas bom senso. Olha, eu recebi uma mensagem aqui de um amigo seguinte: nem em missa rezada em latim você tem tanta dificuldade para entender o que ele fala. É inacreditável, cara. Nem em missa, o cara mandou super gente boa, amigo de longa data. Paulo, nem em missa rezada em latim você consegue entender o que o Tite fala. Ele vai falando. Queria ver se ele fosse técnico do Flamengo nesse momento, se ele ia ficar satisfeito com o técnico da seleção brasileira convocasse 2 jogadores dele. Como? Ele não ficava quando era técnico. Exato. Não tem que desfalcar Flamengo e Grêmio nesse momento. Deixa a concentração dos caras. Os caras estão numa reta final de Libertadores da América. Então, mas o Paulo, eu concordo contigo, mas Tite, se coloque no lugar do Tite também. Mas aí tem outras pessoas para colocar. Então, eu entendo, mas, por exemplo, o negócio é o seguinte, repito, o Tite ele acabou de ganhar uma Copa América. O Brasil ele fez 2 amistosos, um ele empata e o outro ele perde. Mas é fase de preparação, Então, mas é que tá, as críticas já começaram novamente, mesmo tendo ganhado a Copa América. E se perder as 2 lá fora agora, com os caras que ele convocou? Então, mas é que tá, é um processo de renovação na seleção brasileira. Eu também não convocaria, e eu também fico transtornado vendo de fora, mas agora me colocando no lugar do Tite, eu talvez pensasse da mesma forma. A gente acha que precisa ampliar essa discussão para que mude-se, talvez, a estrutura do Campeonato Brasileiro, para que não percam jogos esses jogadores que estão vestindo a camisa da seleção brasileira. O Brasil é o país que ainda mais exporta jogadores para o velho continente, para a Europa. Na Liga dos Campeões da semana, o Brasil é o país com mais atletas representando dentro de campo, né, o campeonato local, ou seja, todos jogadores experientes. Então, não há justificativa e nem desculpa do Tite para deixar de fora
4 míseros jogadores aqui do Brasil, não tô míseros no sentido, né, da ironia da situação. Por gentileza, né? Porque ele tem outras 20 opções da Europa que, entre aspas, podem ser desconhecidas, mas que podem fazer parte do processo de renovação da seleção. Mas ele como treinador, eu não cabe a mim defender o Cadê o Tyson, que você ama tanto? Ah, não, mas aí o Tyson é retrocesso, gente. Tá falando renovação. A coisa é muito... A coisa é muito simples. A coisa é muito simples. Simplifique, Flavinho, vai. Muito simples. Tem um WhatsApp pra gente soltar aí, mas simplifique. O Brasil não para o seu campeonato em data FIFA. Perfeito. Isso aqui é um absurdo. Então é o seguinte, não se convoquem jogadores que atuam no Brasil na data FIFA. Quando for data FIFA. Se o Brasil é incapaz de parar o seu campeonato, e não acho que seja incapaz. Culpa da dona da seleção. Na verdade, não é incapaz de parar o campeonato. Na verdade, é interesses, porque o futebol, ele dá muita audiência na televisão, a gente sabe. Parar um campeonato brasileiro, que dá muita audiência durante, sei lá quantos dias, 2 semanas, porque data FIFA aí agora são... 10 e 13. Dia 10 e dia 13. Então significa que os jogadores são convocados. Acho que é 10 e 13 que o Brasil joga. 10 e 13. Então você significa que você pega aí uns 3 dias antes, mas no final do dia 7 ao dia. Mas, Flávio, jogar 20, em Singapura. Eu sei, Pascoal, isso que eu tô falando. Mas são 24 horas de voo. Então é o seguinte, já que o país é incapaz de fazer um campeonato que pare durante a data FIFA, que fique determinado, e os clubes ainda exigem isso, que os seus times não cedem jogadores para a seleção brasileira em data FIFA. Mas na reunião do Conselho Arbitral. E façam isso. Agora, ainda assim, alguns clubes continuarão sendo prejudicados, porque tem clubes no Brasil que tem jogadores que são de outra nacionalidade e que são convocados pela sua seleção. O Santos tem 6 jogadores internacionais. E esses países não têm culpa, essas seleções não têm culpa da iniquidade do futebol brasileiro. Então, que convoquem. Mas que, pelo menos, a CBF não sabote o seu próprio campeonato. O Facicante tem razão. Aliás, há anos que 98% dos jogadores convocados atuam na Europa, né? Então, que se convoque gente. São 7 jogadores do brasileiro que atuam no futebol brasileiro. Para não atrapalhar o campeonato. Que estão nessa relação. Pronto, é simples. Não há necessidade do Gabigol e do Rodrigo Caio. Não há. Cebolinha, cara. E do Cebolinha. Não há. Para amistosos, não há. Se vire, Tite. Você está tratando dos quatro. Vamos para o WhatsApp, por gentileza. Agora jogando gol pra caramba. Lá tem brecha. Por favor. Que o Tite gera nas pessoas. Aqui quem fala é o Sérgio de João Pessoa, Paraíba. Eu queria saber do Mano, o que é que ele achou da convocação da seleção brasileira, onde convocou do Flamengo o Gabigol e Rodrigo Caio, prejudicando assim o Flamengo no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras só o goleiro. O que é que ele achou dessa convocação aí? E chupa Flavinho. Eu acho uma sacanagem, cara. Eu acho uma sacanagem, mas eu falei aqui, discutir somente a atitude do Tite, cara, eu acho que é muito pouco. Eu acho que a gente precisa, de fato, ampliar essa discussão e começar a fazer com que os clubes realmente aí peitem o regulamento, que peitem realmente essas datas FIFA e exijam que os clubes aí não percam jogadores aí no momento crucial, cara. Eu também acho absurdo. O Campeonato Brasileiro perde demais, o Flamengo perde demais, o Grêmio perde demais, como o Vasco perde demais, enfim. O Corinthians mas ele diz que não prejudica os dois em termos de Libertadores, porque as datas não são conflitantes. Acho que prejudica se machucar alguém. Como é que vai ser? Peraí, o Flamengo ele tá muito prejudicado. Mas se você estiver andando em casa peraí, na parede, você pode se machucar. Machucou lá com Chinchina, tem viagem, tem desconforto. A discussão aí nesse quesito aí não é prejudicar na Libertadores, por exemplo, o Grêmio ele não perde. O Grêmio ele não perde aqui no Campeonato Brasileiro, vamos colocar dessa forma, porque o Grêmio abdicou para focar os esforços aí na Copa Libertadores da América. O Grêmio ele abdicou do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para o Grêmio é laboratório. Para o Flamengo, não. O Flamengo é o líder da competição. O Flamengo ele perde 2 jogadores importantes. Ele perde 2 pilares do time. Um é o artilheiro do Campeonato Brasileiro que está fazendo gol a dar com pau e o outro ali é uma referência na zaga. Então, querendo ou não, Pascoal, nessa relação, tudo bem. Não vão perder aí os jogos da Libertadores. Mas na Libertadores, que é o torneio que o Grêmio está focando, o Flamengo também quer, mas o outro, em paralelo, o Grêmio não briga mais. O Flamengo briga. Então, o Flamengo perde mais nessa relação. Eu concordo com você nesse aspecto. Tem a relação, por favor, dos jogadores convocados para a gente apresentar para os nossos telespectadores, por favor, que eu acho que tem uma novidade muito legal no gol. Um cara que eu acho que mereceu a convocação, goleiro do Atlético Paranaense. Merece, né? Merece. O menino do Grêmio também é uma boa convocação, mas a gente vai cair na mesma situação. Jesus, o Matheus Henrique. Vai cair na mesma situação dos 2 do Flamengo. Claro. Aí a gente não tá... Olha lá, o Ederson, goleiro da Seleção Brasileira, que falhou no último jogo contra a Seleção Peruana do Manchester City, está convocado.
Depois tem a volta do goleiro titular. Não tem a volta do goleiro titular ainda da seleção brasileira. Tem o Everton do Palmeiras e o Santos do Atlético Paranaense. E a gente está falando aqui, o Santos é um goleiro que para mim merecia uma convocação para a seleção do Brasil. E parabéns pela escolha do Santos para a seleção brasileira. Aí vamos passar para as laterais. Daniel Alves vai na lateral direita. Na seleção brasileira. Na seleção brasileira joga de lateral, o São Paulo quer jogar no meio. Na seleção joga como lateral direito. Podia recusar a convocação, não, seu Tite, eu não quero. O Danilo que jogou boa parte da carreira dele como volante, agora joga como lateral na Juventus, nem sempre como lateral na Juventus. O Alexandro, que é lateral também da Juventus, jogador que também passou pelo Santos Futebol Clube, um bom jogador, eu gosto do Alexandro, acho que ele é bom jogador. E aí vai, Éder Militão pra zaga. Não foi bem jogando pelo Real Madrid nesse meio de semana. Militão, pra mim, é lateral. Lateral também. Zagueiro, o Marquinhos, que está jogando como volante na equipe do Paris Saint-Germain. Ou é o terceiro zagueiro, é o homem da frente da zaga. Aí esse sim merece uma convocação, está fazendo um campeonato brasileiro sensacional. E depois da chegada do Jorge Jesus, ampliou o seu... E teve gente no São Paulo que falou que era zagueiro de condomínio. E a volta Aí teve discussão no Thiago Silva. Brincadeira. Alguém discute o Thiago Silva? Você discute, Paulo? Não, pra mim é titular absoluto. Não. Meio campo. Ah lá. Resmungar, Cicano. Cicano fica resmungando. É o Mutley. Cada vez que aparece no jogador. Já viu o Mutley? Calma, a gente já vai comentar. Arthur, você quer discutir alguma coisa, Arthur? Arthur, não. Casemiro, quer falar alguma coisa? Nenhum. Então vai. Segue, vamos lá. Ele vai escolher o que ele vai falar agora. Vamos lá, segue a convocação. Olha lá, Fabinho. Ótimo. Gostou, upa. Vamos lá, vira mais um. Vamos lá, Fabinho. Vamos! Paquetá. Olha lá. Lucas Paquetá. Dele. Mas esses caras têm que jogar agora. Lucas Paquetá, 21 anos, no Milan. O treinador do Milan disse que ele tem que ser mais europeu e menos brasileiro. Matheus Henrique. Olha o Mateuzinho aí na seleção, rapaz. Mas Matheus Henrique na seleção. Agora, que merece, junto merece, com o Arthur, não, jogam demais. Agora a prioridade é o Grêmio. O Matheus Henrique. Daqui a pouco a gente vai falar, porque já passou o nome dele, mas daqui a pouco a gente volta na posição do Matheus Henrique. Felipe Coutinho. Voltou a jogar bem. Na do Matheus Henrique perdeu o Bruno Guimarães. Então, olha lá, Everton Cebolinha. Não precisava ter ido, Não precisava ter ido. Já todo mundo sabe que o Everton Cebolinha mais do que merece convocação. Esse também merecia a convocação. Gabigol, rapaz. O problema é o feeling do momento. Que o Gabriel merece, mas você tem que levá-lo agora com o Flamengo. Futebol é momento, meu senhor. Neymar, 27 anos do Paris Saint-Germain. Ok. O dono do time. A punição dele diminuiu, inclusive, na Copa Europeia. Tá 2 jogos. Richarlison, o pomba aí, ó. Richarlison de volta na seleção brasileira. Gabriel Jesus fez gol. Gabriel Jesus. Quero ver se o Gabriel Barbosa vai jogar com a volta do Gabriel Jesus. Quem é que o Tite vai botar pra jogar? Cabe até os dois, né? Quero ver. Não, vai ser o Gabriel Jesus. Ele vai manter o padrão que ele tem feito. O problema é que o Tite leva as novidades e não usa. Levou o Bruno Henrique, jogou pouco mais de 20 minutos. O goleiro jogou do Palmeiras 7 minutos no jogo e... Então, mas esse é o Jorge problema. O Jorge não entrou em campo. Eu falo assim, é ridículo. O Tite tem gerado uma antipatia Deixa eu entender uma na coisa. torcida. Deixa eu entender uma coisa. Não vou levar, não tô levando a mão. Tô querendo entender.